começando mais um Conversa de Baia, hoje com Milton Santiago, 62 anos, que ele gosta de falar. Fé, família, propósito, trabalho, negócios, missão, café e Brasília. O Milton, o Alisson, o Milton é um pastor ali de uma igreja na 915 Sul, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente em 2014. 4 anos depois eu voltei, em 2018, estava começando um negócio que você sabe qual, e eu tinha uma reunião muito importante para fazer. Isso era no domingo. Na segunda-feira eu tinha uma reunião muito importante em São Paulo, ia pegar o voo cedo e pedir uma oração para ele. E aí ele pegou na minha mão e falou algumas palavras que realmente tocaram o meu coração, e aquilo me encorajou. Milton, eu já falei isso para você, mas aquilo me marcou de uma maneira que eu, onde posso, celebro pela sua vida, porque realmente você foi um instrumento divino para mim naquele momento. Então, bem-vindo aqui no nosso podcast. Que ótimo. Me sinto muito honrado pelo convite, não é? E principalmente para falar sobre várias coisas interessantes, o trabalho, a fé, as conquistas, né? É verdade. E essas coisas todas andam muito juntas. E eu falo sempre, quando você está falando assim, que foi na igreja, que a gente deu uma palavra. E realmente eu acredito que a essência de tudo que você vai fazer na vida, a principal essência da vida é a fé. Né? A Bíblia fala que nós vamos viver pela fé. O justo vive pela fé. Então, a fé não é realmente só um conhecimento intelectual, mas de fato é essa atitude que te leva a dar passos práticos na vida e vencer as dificuldades. E até remover montanhas, né? Perfeito. E como é que é o nome da sua igreja, Milton? Então, a igreja Jesus Vive, ela fica ali na 915 Sul, perto do setor hospitalar de Brasília. E exatamente porque esse nome fala daquilo que a gente mais gosta, que é a prática do dia a dia, a vitalidade. A gente gosta muito disso. Então a nossa igreja, ela respira a vida, não é? Não é somente os rituais, essas coisas são importantes, não é? O conhecimento, tudo isso é muito importante. Mas a vida é relacionamento e a nossa igreja é isso. Ela tem uma afetividade, um relacionamento vivo, um acolhimento muito legal. Eu particularmente me senti muito acolhido lá. E já que você está falando em vida, você se atrasou porque estava no velório. Pois é. Falei com você antes, mandei uma mensagem, vida de pastor, não é? Uma senhora faleceu ontem lá no Hospital da Aeronáutica, né? Já são idosos, o marido com 94 anos, mas muito em pé, não é? E ela faleceu com 84 anos, mas a família me chamou e ontem eu estive lá no hospital e foi muito interessante porque ela tinha acabado de falecer e eu tive que dar aquele apoio para aquele momento tão difícil da família. Mas qual era o consolo? A esperança, né, da ressurreição, a família de fé. Então é muito diferente. Foi um momento assim que ele pôde expressar o amor pela esposa dele. Foram 69 anos juntos. Olha que legal. É muito tempo. Muito tempo. Vida. Eu fiz as bodas de ouro deles há 19 anos atrás. 50 anos de casados. Entende? Sensacional. Então assim, foi um momento de despedida triste, mas foi muito importante ver o resultado de uma vida. Os filhos, todos eles bem-sucedidos, a vida deles realizada. Cumpriu a missão, né, Milton? E aí, essa é a diferença. Você vai num velório que você pode sair até deprimido. Mas, quando você vai num velório da vida de uma pessoa que deu certo, aí você sai edificado. Por isso que a Bíblia fala que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa onde há festa. Entende? Na casa onde há luto, você vai ter um momento de aprendizado, não é? Na casa onde tem festa, você pode ter diversão, mas acaba logo. Mas eu saí muito fortalecido desse velório, porque eu vi que a fé conduz as pessoas para o melhor resultado em suas vidas. Perfeito. E você fez mais velórios ou casamento aí no decorrer dessa caminhada? Cara, ainda não contei. É uma boa estatística. Mas vou depois tentar fazer uma conta. E assim, nas igrejas evangélicas não há o batismo para criança, né? Como na igreja católica tem esse costume. O pastor Milton também apresentou meus filhos. Foi ele que fez a apresentação dos meninos aí para Jesus e tal.
É um ato simbólico, né? Isso. Mas você fez, então vamos lá, você fez mais velório, mais casamento, mais apresentação. Olha, é possível. Teoricamente, mais apresentação, né? Muitas apresentações. Crianças, né? Assim, a gente ama demais as crianças e graças a Deus que todo dia chega famílias e eles vão nascendo. Então, certamente, muito mais apresentações de crianças. E o trabalho que vocês fazem lá na Igreja Jesus Vive para a criança é muito legal, Alisson, porque o Beni tem 4 anos hoje, né? Aí a gente falou assim para ele, eu e a Fabrícia, olha, o pastor Milton veio aqui em casa hoje. Aí ele, não, mamãe, fala para ele não vir não, eu quero ir lá na igreja. Exato. Então, Jesus ele teve essa visão muito importante do valor das crianças desde um determinado momento. Nós não podemos deixar as crianças assim na sala de espera, aguardando um momento para a vida delas começarem a nos influenciar e a ser importantes. Criança tem uma função muito importante na nossa fé, na família, elas trazem alegria, né? Agora, por exemplo, a gente está comemorando a primavera. E a gente faz uma campanha lá na igreja sobre a importância da primavera, porque foi nessa estação lá no Oriente, que Deus falou com uma família, um casal de velhinhos que não tinham filhos, Abraão e Sara. Eu já estava com 100, ela com 90 e pouco, e nada de criança. E você imaginou aquela família, né, triste daquele jeito? Aí um dia, Jesus chegou na casa dela e falou, olha, você vai ter um filho na primavera. Eles começaram a sorrir, então isso que representa a criança, traz essa alegria, né? E aí nasceu Isaac, que significa riso. Então, na igreja, nós fazemos sempre questão de sermos influenciados pelas crianças, né? Lá não é só um lugar de diversão. Elas falam conosco, né? Jesus falou que elas têm autoridade no mundo espiritual, é muito legal. E é dos pequeninos que vem também o perfeito louvor, né? Exatamente, Alisson, né? A adoração, reconhecem Jesus com simplicidade, né? Então, essa primavera a gente está curtindo muito a importância das crianças na família. É muito importante. Eu cresci assim dentro da igreja, minha mãe foi para a igreja evangélica, eu tinha 6 anos de idade. E tinha um movimento já para as crianças, que depois de alguns anos se perdeu. E aí eu, criança ainda, eu falei, mãe, não quero ir para a igreja não. Porque o culto tradicional, ou até mesmo uma missa tradicional, não conecta com as crianças. Tem que ter algo específico para as crianças dentro das igrejas, né? Isso. E como é que você está fazendo para manter isso, Milton? Hoje, a gente sabe que você tem vários projetos sociais, inclusive a gente vai abrir o espaço aqui para você falar deles um pouco, são vários, viu, Alisson? E ele tem os projetos assim, porque ele entende muito de Brasília. O Milton entende muito de Brasília. Você é uma enciclopédia. Então fala pra gente como é que você está imaginando, porque as crianças de hoje é a nossa próxima geração, né? Exatamente. Então, primeira coisa, nós precisamos entender a importância da criança na edificação da família. As famílias hoje, elas sofrem bastante, né? Depressão, às vezes são sucumbidas pela falta de tempo, pela falta de qualidade de vida. Então, quando chega uma criança, certamente ela vai melhorar a qualidade de vida daquela família. Por isso, nós como igreja, nós nos preocupamos muito com a missão dessas crianças, não é? Então, o ensino, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Eu vejo o futuro para as crianças, mas eu preciso realmente aproveitá-los agora. A função delas, o propósito delas nessa idade, Deus usa cada etapa da nossa vida, né? Então a gente foca muito, não somente na educação infantil, mas no ministério das crianças. Não é só um ministério de cuidar de crianças. Como que as crianças vão ser usadas por Deus? Igual o Alisson diz, para louvar, para adorar, não é? Assim, inclusive nas batalhas espirituais, não é? A Bíblia fala que elas podem fazer emudecer o inimigo. Então, às vezes tem um inimigo querendo trazer pessimismo para a sua vida, descrença, aí seu filho dá uma palavra lá e aí muda a atmosfera da sua casa, entende? Então, obviamente, a gente tem uma preocupação com as crianças carentes, você está falando dos nossos projetos sociais, elas nos inspiraram nisso, né? A gente percebe que há uma necessidade de apoio para o futuro das crianças. E desde aquelas crianças que não tiveram oportunidade de crescer em um lar com recursos, com apoio, aí as nossas obras sociais procuram levantar a autoestima dessas crianças,
trabalhando desde a formação na creche, né? Chega na adolescência, a gente dá um curso profissionalizante, e aí vai. A gente acredita muito nelas. E vem cá, Milton, já falando um pouco de família, né? A gente já falou de criança, a família tradicional, né? O pai, a mãe e os meninos. E como é que você, como um pastor, está enxergando hoje essa nova família? Pais do mesmo sexo que adotam crianças que não tinham a família, agora passam a ter um lar. Como é que você enxerga isso? Enquanto instituição, eu preciso entender aonde eu estou vivendo. Eu moro na Terra, não moro na Lua. Moro no Brasil. Já está respondido. Para mim já respondeu até aí. Entendeu? Então, essa é a nossa realidade que nós vamos ter que lidar com ela. Não é concordando ou não com a opção que as pessoas vão fazer sobre a sua sexualidade, a forma de família. Nós, como igreja, nós temos uma preocupação com o ser humano, com a vida da pessoa. Entende? Então, obviamente, quando você vem para a igreja, você vai encontrar o reino de Deus, não é? E o reino de Deus, ele se preocupa com as pessoas, como elas estão. Então, nós temos que receber todas as pessoas, não importa o estado que elas estejam. Nós estávamos falando sobre crianças, Jesus falou, deixa vir a minhas crianças, não é verdade? Perfeito. E aí, junto com as crianças, veio o adulto, veio a prostituta, veio uma série de pessoas com outros tipos de dificuldade, os leprosos, as pessoas que tinham problemas lá como Zaqueu, entende? E Jesus as recebia. É uma pergunta que eu me faço, assim, para testar meu nível de cristianismo, tá, Alisson? Pergunta assim, o que Jesus faria nesse caso? Então, a pergunta que eu te fiz a respeito desse novo modelo de família, que inclusive já é reconhecido pelas nossas autoridades, né? É reconhecido pelo judiciário, enfim. Exatamente. Não é o modelo clássico de família que a gente está habituado aí nos últimos anos. A gente está no meio dessa troca, né, de olhares, troca de geração também. Exatamente. Mas eu penso assim, pastor Milton, o que Jesus falaria? E foi exatamente o que você falou, então, é o ato de ser cristão, é aceitar o outro como ele é, mas trazendo verdade. O reino de Deus para eles. Eu acho que é importante, a família ela foi criada em primeiro momento, para a procriação, não é verdade? Então, isso é o propósito normal. Não é? Nós temos que ter famílias de pai e mãe, porque senão quem vai ser da espécie humana? Na verdade, a reprodução é muito importante. Tem países que estão sofrendo com o problema da reprodução humana, não é? Alguns por hiperpopulação, né? Hoje estão podendo ter filho, vamos ter pet. Então, mas nós temos que nos preocupar com isso. A família tradicional, ela é fundamental, não é? Para uma série de necessidades da existência da pessoa, entende? Mas nós não podemos simplesmente fechar o reino dos céus para pessoas que chegam à nossa igreja e às vezes em condições que são, nós não concordamos com a sua opção. Como é que você não vai aceitar uma pessoa? Então você não está sendo cristão. Exatamente. Não é mesmo? Entende? Então, vem a mim e aí é Jesus que resolve o que vai fazer com aquela pessoa. Não é verdade? Enquanto instituição, eu tenho que entender que estou nesse país e as pessoas estão fazendo várias opções, mas eu sigo amando as pessoas. Pastor Milton, dentro desse tema da família, a gente tem percebido, a gente está saindo, né, de uma pandemia, faz pouco tempo ainda, a sociedade está sendo sacudida, né, por diversos fatores, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas com doença mental, se fala muito de saúde mental hoje em dia. Verdade, isso mesmo. Como o senhor, como pastor, vê o papel da igreja para aquela família que está precisando ser tratada, ser acolhida, ou que está destruída por um ou por outro motivo? Alisson, muito bem observado. Essa é uma das grandes preocupações hoje, né? A depressão, o mal do século, os problemas emocionais que agora eles estão sendo avaliados, né? Estamos conseguindo mensurar, né? Antes era uma dificuldade até muito grande dos diagnósticos, né? Antigamente a gente não sabia exatamente o que a pessoa tinha, o que estava acontecendo. Então hoje
desde um TDAH, desde uma depressão, né, um transtorno bipolar, o autismo. As pessoas hoje estão conseguindo fazer os seus diagnósticos. Isso tem ajudado bastante, como igreja, nós colocarmos a solução específica, não é? Porque hoje você não pode generalizar todas as dificuldades, né? Então, por exemplo, a gente teve uma epidemia de suicídio, né? Que foi, né? Nós estávamos falando aqui da Covid, você estava falando da Covid. Antes da Covid, teve uma epidemia mundial de suicídio. Vários países começaram a quantificar as pessoas que estavam falecendo ali e houve uma preocupação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde sobre esse tema. E várias nações, líderes cristãos, né? E até mesmo os líderes... Exatamente, ao suicídio. Então, bom, as mudanças de tempo, né? Elas são... Realmente, o ser humano ele consegue se adaptar muito bem a diversas realidades. Você começou falando da Covid, que para mim foi um exemplo maravilhoso da capacidade humana de superação. E aí, nessa capacidade que nós precisamos apostar, e dentro dessa capacidade tem um elemento fundamental chamado fé. Então, hoje, as cargas emocionais, eu preciso recorrer ao que Jesus diria: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas precisam desestressar. Mas pastor Milton, assim, vinde a mim os que estão cansados e eu vos aliviarei. Sobrecarregados. Sobrecarregados. Uma pessoa que não sabe quem é Jesus. E, assim, e tem muita gente que não sabe quem é Jesus. Eu acho que é um desafio para a igreja, como instituição, para os membros, porque o movimento que eu vejo hoje dentro das igrejas, principalmente de pregações, é uma pregação de cristão para cristão. E aí eu vejo assim, poxa, como é que a gente leva a palavra para quem não conhece? Como o cristianismo numa base comum, né? Como é que você vê isso como desafio? Então, a primeira coisa que eu... É um desafio ou não é um desafio? É um desafio gigantesco, não é? Por exemplo, estamos falando de Brasília, né, que a gente ama essa cidade e você vê tantas pessoas sofrendo, não é, porque não estão tendo a experiência desse alívio que Jesus traz, não é? Por isso é que quando Jesus pega alguns apóstolos lá, alguns homens e algumas mulheres, 12 homens e algumas mulheres na beirada do Mar da Galileia e manda eles irem para o mundo inteiro, parece um projeto maluco. Não é? Como é que isso vai dar certo, não é verdade? Uma dimensão muito grande, ele pega algumas pessoas e fala, vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas que vocês encontrarem pela frente. Então, exatamente o relacionamento, o dia a dia, se todos os cristãos e a igreja entendessem isso, que a nossa vida não se reduz ao exercício de um ritual dentro de um templo. Ali prestando o nosso culto, porque às vezes você está aqui no seu trabalho e aí você vai na igreja, presta a sua adoração ou vai lá na missa, faz a sua adoração, sai de lá e o mundo não é contigo. Então isso é exatamente o papel da igreja. Jesus falou, vocês são a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Que trevas? Essa da depressão, essa da angústia, essa dos problemas espirituais, essa da falta de esperança de família. Mas quando eu encontro com a luz, aí eu posso transmitir a luz. Dentro desse papel fundamental, né, da grande comissão, final ali do livro do Evangelho de Mateus, isso. Eu vejo uma característica empreendedora da igreja, né? Pronto. A questão de fazer expandir o reino de Deus. E levando para esse lado do empreendedorismo, como a igreja pode acolher ou trabalhar com o empreendedor que está na sociedade civil? Muito legal. Bom, eu sou muito cristocêntrico, né? E o meu modelo de desenvolvimento da vida e das relações, eu sempre vou olhar para Jesus, né? E ele tinha uma coisa muito interessante, que ele falava assim, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Verdade. Entende? Então, Jesus era um empreendedor fantástico. Ele tinha uma meta para ser alcançada, né? Ele tinha que cumprir um propósito, ele tinha que chegar em uma determinada situação, inclusive geográfica. Ele tinha uma meta para ser atingida de trabalho todos os dias, por isso ele andava incansavelmente. As pessoas que estudam Jesus ficam impressionadas com a rotina dele. Tanto que ele andava... Pois é, e começou mais tarde, né? Exatamente. Ele morreu aos 33 anos, certo? Começou lá com os 30. Ele ficou num gap aí de quanto tempo trabalhando? Aproveitando
a questão do empreendedorismo e esse podcast nasce justamente por esse tipo de conversa de baia que se tinha antigamente, hoje se chama posição, né, Alisson? Acho que daqui a pouco muda também. As pessoas gostam de mudar as coisas assim, sendo as mesmas coisas. Isso é natural do ser humano. Jesus, ele teve que bater uma meta muito forte, porque ele já sabia tudo que ia acontecer com ele, ou não? Não, Jesus tinha as limitações humanas. Tá. E ele falava, olha, quem sabe quem vai acontecer e tal dia, tal hora, só meu pai. Mas ele sabia... Quando ele estava aqui, porque é o seguinte, ele estava numa competição. E as regras do jogo eram as mesmas para todo ser humano. Não é? Ele se tornou perfeitamente homem. Então, tudo que Jesus conseguiu aqui, que um ser humano pode fazer, foi dentro das condições humanas, entendeu? Obviamente, ele operou milagres, ele fez isso e etc. Mas cumprir a sua meta, o seu trabalho, ele teve que fazer como homem, conforme diz a Bíblia, na carne como homem, entende? Entendi. Então aí, por isso que ele é um modelo de serviço que você precisa, é um modelo de relacionamento, de liderança, entendeu? Fantástico. De liderado. Exatamente. De liderado também. Às vezes o líder... Formação de equipe, não é? Ele, poxa vida, imagina o trabalho de Jesus se ele fosse sozinho. Delegou. É líder, formou, né? Capacitou pessoas, pegou gente que não se acreditava, não é verdade? Quando você pega pessoas assim e vê o que ninguém mais vê nela, isso é o líder, não é? Você consegue enxergar um empreendedor assim, poxa vida, esse cara consegue realizar isso. Talvez você vai ter um produto bem diferenciado, não é? Porque, poxa vida, como é que esse cara pensou isso? Exatamente. Por isso que Jesus viu assim em Pedro, em João, né, em Mateus, em várias pessoas que ele escolheu ali, e ele falou, pegou uns pescadores lá, falando de empreendimento, né, e falou, cara, vocês não estão dando conta de pescar, os projetos de vocês naufragaram, vou ensinar para vocês como é que pesca. Joga desse lado aqui, trabalhei a noite inteira, não consegui pegar nada. Às vezes é um empreendedor, né? Vai, rala e não consegue chegar ao canto algum. Mas ele, o que ele fez? Ele acreditou quando eles obedeceram a ele, como ele disse, né? De ser liderado. Quando eles obedeceram a ele, fizeram uma grande colheita. Só que ele falou o seguinte, vamos crescer mais? Vamos pescar gente agora, que era o que você estava dizendo. Como é que eu posso ajudar as pessoas? Então, o empreendedor, ele precisa sempre estar focado, no meu entendimento, no suprimento das pessoas, não é? E na visão das necessidades das pessoas. E ali você vai providenciar a solução. Exatamente. Eu gosto de uma definição de líder, que o líder ele é responsável por dar uma perspectiva para o liderado que nem mesmo ela tem de si. Ensinar um caminho que ela consegue seguir sem ela ter feito anteriormente, e o líder consegue dar essa visão para o liderado, né? Então, quando Jesus encontra ali todos aqueles discípulos, aí vamos para o lado do empreendimento agora, porque a gente precisa de dinheiro para trabalhar. Vai pelo mundo todo aí e conquista, né? Leva a palavra de Deus, enfim. Quem patrocinava isso? Me interessa pessoas, né? As pessoas, os investidores de Jesus estão porque lá. Tem custos, né? Tem custos, né? E não são baratos, eram grandes cruzadas, né? Grandes, por exemplo, Jesus andava com 12 homens, né? Eles precisavam, no mínimo, comer. No mínimo, comer, vestir e calçar, né? Vestir e calçar, né? Mas ali, em alguns versículos da Bíblia, falam que tinham pessoas que investiam em Jesus, ajudavam a sustentá-los com seus bens, entende? Então, é muito importante nós encontrarmos pessoas que têm esta visão de investimento. Não é naquilo que Deus está fazendo, certamente é o melhor investimento. Torna-se os mantenedores, né? Os mantenedores. Deus lhes dá esse dom de Exatamente. Os mantenedores daquela obra. Exatamente. Eu acredito muito nisso, entende? Os negócios, por exemplo, para o reino de Deus, né, ou para a missão, chama Business as Mission, são fundamentais hoje, porque as dificuldades, você vive num mundo altamente de tecnologia, isso é caro, entende? Você precisa viajar, você precisa construir prédios, você precisa fazer assistência social. Da onde vêm esses recursos? De pessoas que Deus deu capacidade para elas, para ganhar dinheiro, desenvolver empresas e investir no reino de Deus, né? Eu já vi algumas experiências. Uma vez estava em um país da Ásia menor e eu vi várias empresas
que eram empresas cristãs que tinham uma visão de desenvolver o país. E então ajudava a igreja, mas esse investimento ele vai muito além do culto religioso. Ele traz a prosperidade, né? Então a igreja, quando você investe no reino de Deus, você não está investindo só numa igreja, né? A gente tem tido experiência agora, por exemplo, no sertão do Piauí, onde a gente tem... nós começamos alguns anos atrás lá com uma comunidade muito carente, onde não tínhamos estradas, não tínhamos nem como chegar lá, e hoje está uma região desenvolvida, mudou as condições geográficas, as pessoas começaram a morar melhor. Por conta de quê? Porque um dia alguém falou, não, vai lá, pastor, está aqui um avião, vai lá e nesse lugar onde não chega de carro, desceu um aviãozinho perto, entendeu? Me arrumou um carro tracionado e a gente foi lá no meio do mato e tinha 1000 famílias lá perdidas, não é? Que precisavam de alguém que olhasse aquilo que eles podiam fazer. Então esse investimento na obra de Deus é fundamental para que o evangelho cresça. Aí, pastor Milton, a gente entra naquele tema que a gente começou a conversar antes da gravação, que é o papel da igreja e do cristão como empreendedor, né, na sociedade. Como o senhor vê a relação que há hoje entre a igreja e o cristão e a sociedade em que a gente está vivendo? Muito obrigado pela pergunta. Pois bem, a gente, durante muito tempo, e eu faço isso até hoje, o papel do cristão foi relegado à assistência social. E quem me conhece sabe que eu amo de paixão, tenho muitos projetos de assistência social, desde deficientes visuais, idosos, pessoas em situação de risco de insegurança alimentar, vilas inteiras, a gente cuida de bairros de pessoas que estão em insegurança alimentar. Nós temos muitos projetos sociais, recuperação de usuários de álcool e drogas, mas durante algum tempo as pessoas achavam que a capacidade do cristão se reduzia a cuidar dessas esferas menos favorecidas da sociedade. Isso então começou a me preocupar, porque hoje sim, eu preciso continuar atendendo as pessoas que estão em segurança alimentar, os autistas hoje de famílias carentes que não conseguem recursos para fazer um laudo, um diagnóstico da sua necessidade, entendeu? Mas eu também preciso me preocupar com os médicos que estão com problemas no seu casamento, que estão com dificuldade no propósito para suas vidas, os empresários que muitas vezes não sabem o que fazer, não é? Às vezes até mesmo com o sucesso que eles vão tendo, ok? Na esfera política, né? Como é que eu vou elaborar políticas que vão beneficiar a sociedade? Na esfera do judiciário, como é que nós vamos ter julgamentos, não é? Como é que nós vamos entender as leis, como é que nós vamos colocar a perspectiva do cristão? Então, hoje eu defendo que não se pode esconder a luz do cristão. Ela tem que ser colocada alto. Jesus falou que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, entende? Então nós temos que mostrar aquilo que Jesus fez nas nossas vidas e Ele nos capacitou, tanto para trabalhar nas esferas mais abaixo da linha da pobreza, mas nós também precisamos e temos condições de falar, de influenciar, de participar aonde fazem as leis, aonde fazem as políticas, entende? Aonde fala sobre a economia, entende? É importante hoje, por exemplo, nós estamos dentro de uma empresa de ponta aqui, não é verdade? Que se preocupa com o desenvolvimento tecnológico, que providencia soluções para outras empresas. Perfeito? E o cristão, ele tem a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo, pastor Milton? Que ótimo. O que é ter a mente de Cristo? Então, pois a mente de Cristo é fantástica, né? Inclusive tem um estudioso psiquiatra que ele se preocupou com isso, o Augusto Cury, em entender a mente de Cristo. Pelo que eu acho que eu li no livro dele, ele era até um ateu, mas começou a estudar. Ele se converteu justamente porque foi estudar a história de Cristo. Você tem que entender a vida desse cara que veio numa missão suicida, aos 33 anos se cumpriu, depois dizem que ressuscitou e cumpriu a missão dele, mudou o tempo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo.
Perfeito. Então, A mente de Cristo é, de fato, aquilo que é o nosso diferencial. Por isso que não é somente uma religião. O cristianismo não é somente você seguir costumes, regras, rituais, ou mesmo princípios éticos que são tão importantes, mas entendeu? um estilo de vida. É mais do que um estilo de vida, entendeu? A mente de Cristo realmente faz você pensar. Mais do que um estilo de vida? Eu acredito sim, mais do que um estilo de vida. A mente de Cristo faz você pensar de forma que, primeiro, a essência do ser humano, como que é a vida, como que é o ser humano, qual é a capacidade dele? Normalmente a mente humana ela vai sendo limitada por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está pensando, por aquilo que você está sentindo, não é? Quando você tem a mente de Cristo, você vai além dos seus limites, você entendeu? Você começa a perceber além da sua capacidade, não é? Você começa a ver além do seu potencial, daquilo que você dá conta de fazer. É por isso que ele falou, tudo é possível. E é uma questão de mentalidade, então. Vou falar por mim. Até 18, 19 anos de idade, eu tinha muito forte dentro de mim crenças limitantes. Acreditava em Deus, ia para a igreja e tal, mas sempre falava assim, não, isso daí não é para mim não, então eu ficava me limitando. Já vem a questão de mentalidade. A partir de então, depois dos 19 anos, eu falei, não, por que não eu? Por que fulano, Beltrano e todos esses? Para que eu estou indo para a igreja se eu não acredito nos milagres que aconteceram em todos aqueles personagens, se eu já vi milagres acontecerem dentro da minha casa? Por que eu vou me limitar? Então não vou me limitar não, vou tentar. Então tem um salmo que eu gosto muito, que é o 37, versículo 5, que fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só que o caminho é ideia de movimento. Isso. Então se você está parado, se você está estático, não vai acontecer nada. Então você precisa se movimentar. Esse momento que a gente está tendo aqui, esse papo que a gente está tendo, com certeza vai inspirar alguém. Então eu investi muito tempo da minha vida no YouTube vendo entrevistas de pessoas que eu queria ser como elas, porque a gente como ser humano tem uma tendência a copiar padrões. Exatamente. Então, por exemplo, tem 2 filhos pequenos, você já tem também, tem 3, né, pastor? 4 filhos. 4. Tem um que tá até ali, ó. E tem um grandão, né, o Davi eu não conhecia, gigante. Gigante. Só tem um problema, é flamenguista, né? Vocês dois também, né? Escolheu uma boa parte, o Davi realmente. Mas sou líder. Tudo bem, é verdade. Por enquanto. E aí... Foi igual ano passado, né? Quando ano passado chegou lá e... Volta pros meninos, pastor. Vamos lembrar de coisa boa. Os meus filhos, eles vão copiando os padrões do pai e da mãe e a gente se surpreende. Nossa, ele faz igual a mim, olha, puxou pra você. Não é que puxou, é porque ele vai vendo padrões e vai aplicando, né? Exatamente. A forma de falar, e enfim. E aí eu vi empresários, um que eu gostava muito de ouvir era o Abílio Diniz. Top, né? Faleceu esse ano. Faleceu esse ano, mas ele deixou... Inspirador dele mesmo. Muito inspirador. Eu não sei qual fé ele professava, mas eu tenho certeza que ele tinha fé. Exatamente. E sair de onde ele saiu para construir o que ele fez, o cara tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Não, é igual eu te falei na primeira parte. É a essência do ser humano. A mente de Cristo é uma mente que tem esse recurso da fé. Não é? É um elemento fundamental na mente de Cristo. Você realmente não teme os desafios. Você acredita que tudo é possível, não é? E é exatamente aí que você vai experimentar surpresas da capacidade da vida, não é? Tem uma mensagem muito interessante sobre essa questão da fé daquele pastor americano, Bishop T.D. Jakes. Certo. E ele falando sobre a fé, ele fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que muitas vezes você vai ver homens e mulheres bem perfeitos, cheios de problemas, e outros, né, mais certinhos, mais alinhados até com a vontade e com os ensinamentos bíblicos, mas aqueles mais, digamos assim, imperfeitos, digamos assim, eles tinham um componente da fé tão ativado dentro deles que eles acabavam mexendo com o coração de Deus mais do que os outros. E chegaram a conquistar e a ampliar seus horizontes de forma muito mais rápida e dinâmica do que outros que estavam ali tentando sempre fazer a coisa mais certinha possível, mas de repente não ativavam esse gatilho da fé. Exatamente. E de acreditar em que eu posso derrubar as minhas crenças limitantes, como
como o Diego colocou aqui. E é isso que a gente tem visto lá na Igreja Jesus Vive. Pessoas que chegam às vezes, que você olha para ela e fala, poxa vida, ninguém dá nada para essa pessoa. Não é? Às vezes chega numa situação conjugal muito ruim, um casamento muito complicado, uma situação financeira estressada, mas quando ele começa a ouvir a palavra, não é? Quando ele começa a ser influenciado por esse ambiente de fé, de oração, e quando ele começa a ver aquilo que você viu, Diego, os milagres acontecendo, não é? Porque a fé, ela não é só também um pensamento positivo, não é? Porque o pensamento positivo pode ou não dar resultado. Mas... Fé é diferente de pensamento positivo. Fé é diferente de pensamento positivo, entendeu? Porque a fé, ela segue alguns fundamentos e ela tem algumas práticas muito importantes, dentre eles a palavra de Deus, talvez o principal, entendeu? Então você não está fazendo uma aposta em simplesmente uma força humana, uma motivação humana, como diria a outra pessoa lá, que você falou do pastor americano, entendeu? Mas quando você chega na igreja, você começa a ter atitudes de fé. A fé é uma atitude, entende? Com base e fundamentada em uma palavra de Deus, que traz à existência aquilo que na sua realidade não está existindo agora. Então a diferença é essa. O pensamento positivo, você pode depois se desanimar, não é ficar, poxa vida, eu achei que isso dá certo, eu falei vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e não deu, entende? Mas a prática da fé, ela não é simplesmente você ficar colocando, fazendo aqueles mantras, não. São atitudes de obediência, práticas que você vai desenvolvendo e que na sua convicção, firmado na palavra de Deus, vai gerar resultados. É isso que eu tenho visto na igreja. Pode ser um músculo que a gente vai treinando, ou você já nasce com ela ali, com o mesmo tamanho. Porque assim, o que eu falo por mim, tá? A minha fé nos últimos anos só foi aumentando. Porque teve um momento que eu falei, agora deu errado. Até a fé acabou. Quando pensa que não, você chega e consegue conquistar. Mesmo sem fé. Mas por que esse tipo de coisa acontece? Quando você duvidou da sua própria fé, pastor Milton? Então, muitas vezes, isso é normal, né? Nós somos seres humanos, nós temos a mente, nós temos as nossas emoções, nós temos a nossa estrutura física e nós não podemos desconsiderar essas situações. Então, muitas vezes, a nossa fé está ligada aos nossos sentimentos, entende? E quando ela está ligada aos nossos sentimentos, em determinado momento você pode achar, acabou minha fé. Sim, mas lá no fundo, porque nós somos espírito, né? É onde estão os fundamentos principais da nossa fé. Não está na nossa emoção, não estão nos nossos pensamentos, entende? Mas está lá dentro. A Bíblia fala que é com o coração que se crê, entende? E aí, lá no seu interior, mesmo naquela situação complexa, a sua fé está lá dentro. Às vezes pequenininha, como um grão de mostarda, entendeu? Mas às vezes na primeira chuvinha que dá ali, ela brota e se torna poderosa, entendeu? Boa colocação. Só para concluir, a fé é uma semente, ela não é um sentimento. E a semente da fé é a palavra de Deus. Então muitas vezes as suas emoções não tem nada, mas sabe aquele versículo que ficou lá dentro, que você acabou de citar para mim aqui no Salmo 37, né? Você tem aquele versículo lá dentro, você tem aquela semente. Seu sentimento fala, eu não acredito mais em nada, mas ele está lá, dentro de você. Né? E vai chegar o momento que a água vai brotar ali. Doido para germinar. E doido para germinar. Entendeu? Para aqueles que são mais pragmáticos, né? Esse componente da fé já está sendo cientificamente comprovado, né? Já temos artigos e artigos aí de instituições seríssimas. Onde eles fizeram aí acompanharam, né, algumas pessoas que estavam realizando procedimentos médicos e verificaram que aquelas que tinham o componente da fé conseguiam melhores resultados ali, né, na sua recuperação. Exato. Como é que você afere o componente da fé, Alex? Como é que é esse estudo? Porque um estudo que eu vi, não sei se é o mesmo, tá? Às vezes pessoas que recebiam oração tinham movimentações químicas no cérebro. E elas mandavam mensagens para determinadas partes do corpo para ter uma melhora. E aconteceu. Esse tipo de estudo que eu vi, esse da fé não. Será que não é o mesmo? Provavelmente é o mesmo. Com
pode ser até 2 estudos diferentes. Esse eu também li, e esse outro eram de pessoas que já eram cristãs. Me diziam ter fé ou não? Exatamente. E aí tinha ali esse acompanhamento da oração e, poxa, eu vou realizar esse procedimento, eu sei que vai dar certo, Deus está comigo aqui e eu vou conseguir a minha cura sim. E vai. Isso daí é a fé. Aí eu vou contar um momento. Sem desacreditar a medicina, né? Acreditando na medicina. Isso. Pelo amor de Deus. Exatamente. E aí eu cheguei ao fundo do poço. Estava lá, caidão no fundo do poço, sem fé nenhuma que poderia acontecer um milagre. Minha família toda já sabia, no início de empreendedorismo, de você se tornar um empreendedor. E a gente conseguiu conquistar algumas coisas, sabe, Alisson? E aí tomamos um tiro na asa, o avião caiu. Aí eu fui parar lá dentro do fundo do poço. Falei, cara, agora eu não saio mais daqui. Então eu vou entregar currículo e vou ver o que Deus tem pra minha vida, né? Eu, como cristão, sempre colocando as coisas na mão de Deus, mas trabalhando. Aquela semente que o senhor estava falando, que é bem pequenininha, mas que está lá dentro, eu acho que eu pisei nessa semente e o elevador subiu. Então, o fundo do poço, ele tem um elevador, só que ele está escondido e você precisa descobrir onde está esse botão. Verdade. Porque se você chegou até ali, quando você está chegando lá, é a hora que mais dá vontade de desistir. Assim como os acidentes acontecem mais próximos das casas das pessoas, é quando o empreendedor vai explodir. Quando ele está próximo de explodir, ele vai e desiste. Pastor Milton é empreendedor também, sim, né? No ramo do café, especialista em café. O que o senhor tem falado para os empreendedores não desistirem, para os empresários expandirem, para os empresários? Porque na sua igreja tem muito empresário, tem muito empreendedor, né? Exatamente. Bom, primeiro, a vida da pessoa, ela precisa estar bem fortalecida, né, com bastante fundamentos para entrar. Você sabe melhor do que eu sobre isso, essas questões de chegar no fundo do poço. Você tem que ter uma capacidade de reação, você tem que ter uma capacidade de perseverança, resiliência, sabe, tá sempre procurando crescer dentro dos seus desafios. Por exemplo, muitas pessoas desistem rapidamente quando surgem as dificuldades. Você vive num país que, infelizmente, consta com muitas instabilidades no setor econômico. Uma carga tributária enorme. Gigantesca, entendeu? Então agora mesmo você está vivendo momentos muito difíceis, o comércio é bastante desaquecido, né? As pessoas estão procurando o que fazer. Então o que nós falamos? Bom, a primeira coisa é o seguinte, nós temos que trabalhar, né? Porque às vezes o empreendedor, ele não quer assim, não é aquele cara que está jogando, não é, vou apostar nisso, vou apostar naquilo, vou apostar naquilo outro. Em épocas de bet, né? Em épocas de bet, entendeu? Então todo mundo quer as coisas mais fáceis, mas tem um determinado momento que você vai ter que trabalhar mesmo, não é? E o trabalho, ele vai sempre dar resultado, não é? Então, se não existe caminho muito fácil, então nós temos que levar cada pessoa a receber o potencial da fé. Então aí é muita oração, entende? A palavra de Deus, não é? O apoio emocional são elementos fundamentais para que a sua capacidade de trabalhar, o seu raciocínio esteja bom, sabe? Você chega na sua casa, ao invés de entrar numa depressão ali, não, você vai estar com um tempo de qualidade com a sua família, você vai fazer exercício físico, entendeu? Nós estamos na primavera, eu sempre falo para os nossos empreendedores lá, gente, vamos fazer isso divertindo, não é? Você tem uma meta para chegar, aproveite a viagem. Sabe, durante esse processo que você está querendo chegar lá no crescimento da sua empresa, aumentar sua capacidade de venda, prosperar nos seus negócios, como é que você vai fazer isso? Acabando com o seu casamento, desanimado, sabe, acabando com a sua saúde? Não, vamos aproveitar a viagem. Até lá eu preciso de graça, eu preciso de amor, eu preciso de alegria, eu preciso de força. E então eu sempre falo isso para os nossos empreendedores. A situação é difícil, então faça 2 coisas. Trabalhe muito, não é? Mas não trabalhe de qualquer forma. Trabalhe bem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Eu preciso estar bem alimentado,
Você entendeu? Eu preciso estar aproveitando. Tem um versículo sobre isso que é o seguinte: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Salmo 128, entende? Então, eu estou fazendo as coisas, eu estou trabalhando, mas ele fala, tua esposa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Assim é o homem que teme ao Senhor. Então eu falo para o empreendedor, teme ao Senhor, mas seja feliz naquilo que você está fazendo. Bem, seja feliz, aproveite os seus resultados, desfrute, celebre, e aí a sua motivação será um diferencial. Porque, meu irmão, sem motivação, eu trabalho com café, né? Café, você tem que estar cafeinado, como diz o pessoal do nosso setor, né? Então, e o café exatamente exemplifica isso. Esse processo de motivação, eu vou dar uma turbinada, eu vou dar uma levantada, eu vou dar uma melhorada, eu vou tomar um cafezinho ali, né? Entende? Então, o empreendedor é exatamente isso. É uma pessoa que está sempre motivada, procurando superar os seus desafios, mas anda temente a Deus, anda com alegria, desenvolve bem a sua família, não acaba com a sua saúde, entendeu? Avança com força para cima das suas metas, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho alguns pilares assim, que eles precisam estar bem fortalecidos para o empreendedor ter sucesso. Uhum. Se a pessoa tiver uma família, primeiro é a família. Isso. E a mulher tem que estar treinada. Por quê? Verdade. Eu venho de uma família de servidores públicos, né? Meu pai queria muito que eu fosse servidor público. Hoje eu pergunto para ele, ei pai, ainda bem que deu certo, senão... Então, o que eu pensei? Eu preciso estar muito alinhado com a minha esposa para ter sucesso empreendendo. Porque se eu estiver com uma mulher ao meu lado, que dorme todos os dias comigo, que não está alinhada com essa meta, com esse propósito, ela vai estar me puxando para areia, enquanto eu estou querendo ir para o mar. Verdade. E aí Fabrício, a gente precisa estar alinhado. E ela, perfeito, estou contigo. E o outro pilar que eu considero muito é a saúde. Isso. Por quê? Um empreendedor, ele vai passar por altas cargas de estresse. É verdade. Ele vai ficar dias que vai comer mal. E vai ficar dias sem poder se exercitar. E nós somos uma máquina, né? A gente precisa treinar os músculos, a gente precisa descansar o cérebro. A gente trabalha muito, né, Alisson? Mas todo dia eu tô lá na academia, o irmão do Alisson é nutricionista, tá cuidando da gente. Que legal. Então tem que comer direito mesmo. E tem que ter paz em casa. Um homem precisa ter paz em casa para ter sucesso no seu empreendimento. A mulher também. É aquele negócio, né? Quem de nós dois aqui vai voar? Se for a mulher, o homem tem que acompanhar a mulher nessa jornada do empreendedorismo. Isso mesmo. E se for o homem, a mulher tem que acompanhar também. Então as pessoas têm que confiar no processo. Hoje a gente fez aqui um evento na empresa para falar para onde estamos indo. Todo mês a gente conversa, né, com os nossos profissionais para mostrar para onde a empresa está indo. E às vezes o empreendedor vai ter problema de saúde, vai ter problema no casamento, aí fala, não deu certo. Mas ele não pensou no básico. É isso mesmo. Ele não fez a fundação, né, pastor? Exatamente. Como é que o senhor tem apoiado os empresários da igreja nessa caminhada? Então, exatamente. Fazendo eles pensarem desta forma que vai ser em todas as áreas da vida deles, né? 360 graus, né? Tem um escritor de liderança aí, que esqueci o nome dele agora, que fala exatamente sobre isso. Não é o John Maxwell não, né? Também. O líder 360, né? Do John Maxwell. Então, o que você falou, a videira frutífera dentro da sua casa, os filhos como rebentos da oliveira, né, que são fundamentais para que a sua vida esteja bem, não é? Então, a igreja hoje, ela precisa fornecer os princípios de fé, o apoio espiritual. Existe uma luta, tá? A gente não pode ignorar os ardis. Hoje, no mundo empresarial, no mundo dos negócios, existe a disputa de mercado, mas também existe a disputa espiritual. Entende? Existe o confronto com as trevas nesta área, e ela é forte, entende? Porque são disputas de territórios e nós não podemos ignorar isso. A resistência do inimigo, nós precisamos ensinar os nossos empresários a fazerem batalhas espirituais. Porque, olha, entenda uma coisa, o mundo espiritual é muito real.
E muitas pessoas não sabem a importância, como nós estamos falando aqui da vida familiar, a vida emocional, a vida espiritual, não é somente o seu espírito, mas você tem desafios. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, vocês precisam estabelecer um escudo para apagar todos os dardos inflamados do maligno. E então, a resistência hoje, a disputa, as pessoas dolosas, as pessoas más, entende? Elas vão, às vezes, utilizar de recursos espirituais para destruir as pessoas. Então, nessa área do comércio, se envolve muita batalha espiritual. Nós precisamos lidar. Não é contra pessoas, né? A Bíblia fala, nossa luta não é contra seres humanos. Mas você quer prosperar, você quer ter sua família abençoada, você vai encontrar resistência, você vai encontrar luta. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Aquele que vem para tirar o seu dinheiro, aquele que vem para acabar com seus sonhos e com seus projetos. Nós não podemos ignorar essa questão. Os nossos empresários são guerreiros. Nós estamos numa luta espiritual, nós estamos numa briga, nós estamos numa luta. Jesus não nos deixou ignorantes com relação a isso. Ele falou, sede simples como a pomba, porém prudentes como a serpente. Entende? Então o cristão não pode ser aquele cara bobinho, entende? Que não sabe o tamanho da briga que ele está se metendo. Gostei disso. O cristão não pode ser aquele bobinho. Não pode, de forma nenhuma. Eu cresci numa igreja que era trazido um evangélico que cristão tinha que ser bobinho. E aí pega um versículo isolado e destrói a vida de pessoas pela fé da pessoa. Tira do contexto. Tira do contexto e fala assim, olha, primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos será acrescentada. Não vai ser nada acrescentado se você não fizer a tua parte. O reino de Deus é tomado pela força, e os que se esforçam se apoderam dele. É o versículo. Sim. O reino de Deus é tomado pela força, e os que se esforçam se apoderam dele. E ainda tem o propósito de Deus daquilo, né? Por exemplo, exatamente. Você falou do papel do empreendedor cristão, como aquele que pode manter famílias. Eu acho muito bonito isso no papel do empreendedorismo. Fantástico. E a gente já conversou sobre isso. O Diego já bateu nessa tecla em conversas que temos em alguns momentos, várias vezes, do empreendedor cristão entender o seu papel de que se eu vou prosperar, eu vou abençoar também outras famílias. Isso mesmo. Fruto do nosso trabalho. Isso mesmo. Isso é... Deus observa uma coisa muito importante, a intenção do nosso coração, o propósito. Por que você quer ser um empreendedor de sucesso? Para que você quer dinheiro? Qual é a missão? Qual é o propósito? Entende? Então, para que você quer trabalhar? Qual é a missão? Qual é o propósito? Então, esses elementos eles são fundamentais para que você seja relevante, né? Para que você simplesmente cite. Jesus falou, olha, teve aquele cara que juntou na alma, e falou, cara, você vai morrer, e isso aí. Para quem vai ficar o que você construiu? Não é? Então, nós temos que trabalhar dentro de uma visão, dentro de um propósito, dentro de uma missão, dentro de um chamado dado por Deus. E aí o trabalho vai ser alegre, nós vamos ter resultados, nós não vamos nos matar e nós vamos ajudar pessoas. Nós vamos desenvolver região, nós vamos abençoar família e vamos estar trabalhando para o reino de Deus ser implantado na terra, né? Porque essa terra precisa. Muito legal. Pastor, você tem um projeto com os aposentados aqui em Brasília, né? Então, amo demais Brasília, né? O que está matando o idoso hoje? Sim, sem ser uma falência múltipla de órgãos. É a solidão. Você inicia com a doença psicossomática. Né? Essa questão me chamou a atenção. E queda, né? Exatamente. É o ditado, né? O que diz que mata a véia é isso. Exatamente. Queda. Pneumonia. Eu fiquei muito... Me chamou a atenção, eu fui servidor público, sou aposentado. Trabalhou aonde, pastor? Eu trabalhei na área de saúde de Brasília, no hospital de base de Brasília. Eita, mas viu coisa. É muita coisa. Nesse pronto-socorro aqui do hospital de base. Né? Exatamente. Na primeira minha formação, que é análises clínicas, trabalhando com bioquímico, no assessor de bioquímica. Então eu vi coisas impressionantes. Eu trabalhei muitos anos no laboratório e um dia eu vi um colega meu que se aposentou e ele não sabia o que fazer da vida.
E ele sentou no sofá da casa dele. Isso que ano, Milton? Isso foi em 1990 e poucos. Ele, não, 2000 e pouco. Ele sentou na casa dele, no sofá, na frente da televisão, e fumou até morrer. É mesmo? Isso me marcou. Quando eu fiquei sabendo, cadê o fulano? O fulano sentou na frente do sofá, aposentou. Ele era um cara que chegava todo dia cedo no laboratório. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Quando ele aposentou, a vida dele perdeu sentido. Entendi. Ele sentou no sofá e foi fumar. E era um cara novo. Como se ele tivesse cumprido o propósito dele. Exatamente. E morreu. Então, daí surgiu um projeto. Nós começamos a trabalhar muito com idosos, inspirado na minha mãe. Minha mãe, ela é a minha principal inspiração, né? Minha mãe tem 85 anos hoje de idade, mas ela, quando nós conhecemos Jesus, numa família de 8 filhos, né? Ela resolveu estudar, se formou em economia, e nós éramos muito pobres, né? Assim, depois eu conto uma outra situação, conto a nossa história aqui, não é? O Brasil tem 50% de pobres. Exatamente. Né? Não é difícil a gente estar... Exatamente. Mas ela foi... Mas eu também. Ela foi à luta, né? E ela conseguiu, então, depois com 8 filhos, formou em economia, depois fez um curso de enfermagem, depois ela passou em concurso na Força Aérea de Brasília, trouxe a família para cá, que nós morávamos em Anápolis e tal, e deu muito certo. E aí ela, com Jesus, ela aposentou e depois ela começou a fazer várias coisas depois de aposentada, e isso aí ela resolveu assumir um trabalho na nossa igreja lá da Melhor Idade, há muitos anos atrás. E esse trabalho cresceu, hoje é um trabalho que tem um reconhecimento no governo do Distrito Federal, no Conselho do Idoso, nós temos todas as certificações para trabalhar com idosos e já recebemos medalha, honras aí pelo trabalho que a gente faz com idosos. Mais recentemente, nós sentimos da palavra de Deus, olha, sirva quem serviu. E eu entendi que Brasília é uma cidade de aposentado que luta contra isso, a depressão, luta contra a exploração. Hoje, muitos aposentados começam a ser explorados dentro das suas próprias famílias, são explorados nos seus empréstimos consignados, são explorados, sabe, e às vezes ficam dentro de casa fazendo as atividades domésticas, entende? Então, os idosos, eu vi eles sendo explorados de diversas formas, não somente pela indústria do entretenimento, que tentava preencher aquele vazio, levando eles para excursão, oferecendo prostituição e uma série de outras coisas. E aí, a Bíblia fala que na velhice darão seus frutos, serão viçosos e verdejantes. A gente entende que o idoso, inclusive a Universidade de Brasília agora lançou uma nova oportunidade para os idosos aposentados que querem estudar. Esse programa é fantástico. Eu fui lá fazer o vestibular, não consegui ser aprovado porque eu não tive tempo de estudar. Mas é um programa maravilhoso em que ele integra o idoso dentro da sala de aula não é uma classe de idosos, eles são inseridos no curso regular da UNB. Isso eu achei maravilhoso, entende? E ali eu fiquei pensando sobre o Vida Ativa, que é o nosso programa, que é exatamente... O nome do programa então é Vida Ativa. Vida Ativa, né? Ele é muito importante para não somente ajudar essas necessidades emocionais, mas a experiência, a sabedoria desses idosos, a capacidade deles de produção. O versículo da Bíblia é aquele: na velhice dariam frutos, seriam viçosos e verdejantes. Teriam a sua juventude renovada como da águia. Então, eu acredito na capacidade de renovação da pessoa idosa. Eu acredito no potencial deles e eles têm dado prova para a gente. Nós temos um programa maravilhoso hoje lá. Se você for lá na nossa instituição, você vai ver a capacidade dos idosos de manter a sua vida ativa. Eu acho muito válido, inclusive, assim... Se você vai aos Estados Unidos, você percebe que tem muito idoso. Isso me chamou a atenção. Infeliz, se sentindo útil. Exatamente. Parece que no Brasil a gente quer que a pessoa chegue aos 60 anos de idade seja descartável, né, cara? É isso mesmo. E aí fica em casa sofrendo por depressão, por ninguém querer estar perto. Não tem programas como esse. Eu acho que é um negócio crônico, Milton, que você tem que levar, como que você tem acesso a muitos deputados. A gente está em Brasília, óbvio. Então o senhor tem acesso a centenas de deputados, até dos que frequentam a sua igreja. Tem que ser uma tecla que tem que ser bastante batida, né? Exatamente. Normalmente
o apoio político, né, as políticas públicas, as políticas que vão fazer o apoio ao idoso, não somente a inserção deles no mercado de trabalho, na área de educação, entende? Em vários setores, é fundamental esse apoio, né, da parte política, dos deputados, não é? Destinar recursos para o trabalho com os idosos. Você tem muitos idosos, nós estamos falando aqui do idoso, às vezes, que trabalhou, o aposentado, o ex-funcionário público, que tem uma certa base, mas nós temos muitos idosos que não tiveram oportunidade, que estão ali na área de vulnerabilidade social, que precisam ser atendidos, estão com a autoestima lá embaixo, entende? Então é necessário, hoje, a gente ter programas que vão não simplesmente excluir essas pessoas aí para as casas de abrigos, né, os abrigos de idosos, então não. Mas a igreja, os asilos, obrigado. A igreja hoje, nós acreditamos muito na capacidade do aposentado, na vida ativa dele, e ele quer aprender, ele quer ser inserido no mundo da tecnologia, ele quer ser incluído digitalmente, ele quer aprender a mexer com o seu celular. Às vezes, que é outra área de abuso que eles estão tendo, eles não sabem mexer com o aplicativo, e aí pede ajuda, e o cara transfere Pix, o cara faz isso, às vezes o netinho, entendeu? Abusa da vida financeira do idoso porque ele não está sabendo lidar com aquela com segurança com aqueles aplicativos. Aliás, nós estamos precisando de professores lá na área de inclusão digital que vão ensinar os nossos idosos a lidar com as tecnologias hoje, principalmente essas de banco e de outras coisas que nós precisamos fazer pelos aplicativos. Legal. Mas esse pessoal está com muita disposição de aprender e ter uma vida ativa. E tem algum outro projeto que a gente não falou? Então, a Igreja Jesus Vive, ela se preocupa com a sociedade como um todo. Então, por exemplo, nós temos programas junto à Secretaria da Educação, a gente apoia determinadas escolas, um programa chamado Projeto Brilhar, onde a gente cuida das famílias daquela escola. Nós temos junto ao CEDV, que trata de deficientes visuais, um programa para cegos. Então nós acolhemos os nossos cegos lá, a gente ajuda eles na parte de produção, não é, de coisas que eles vão fazer, de artes manuais, né, e trabalha a autoestima das pessoas deficientes visuais, e hoje eles conseguem produzir coisas incríveis. Quando você for durante o dia lá na igreja, né, porque as pessoas só vão durante a noite, eu te convido a conhecer a Igreja Jesus Vive durante o dia, de segunda a sexta-feira, não é? Então você vai conhecer vários desses programas, você vai ver a capacidade, as coisas que um cego produz, você vai ficar maluco. É impressionante. É impressionante. Eu trabalhava numa empresa e assim, tinha uma série de deficientes visuais trabalhando com computador, sem monitor e o teclado. Aí ele fica digitando de frente para uma parede. Você fala assim, cara, o que tá acontecendo ali? Que tá de sacanagem? Foi igual quando lançaram os AirPods, que a pessoa ficava falando sozinha, aí quem tava do lado falava assim, tá falando comigo? Né? É verdade. É a mesma sensação que eu tive quando pela primeira vez, acho que isso foi em 2008. Exatamente. Eita, que o tempo passa, né? Então hoje nós temos esse programa junto ao órgão público, né? A gente trabalha também junto com o Ministério Público do Distrito Federal na questão da insegurança alimentar. O que seria insegurança alimentar, pastor Nilton? Então, são aquelas pessoas da área de vulnerabilidade social que elas não têm o que comer. Situação de fome. Situação de fome. Entendi. Entendeu? Tem muito isso em Brasília? Muito. Mais de 100 mil pessoas em Brasília. 100 mil pessoas? Mais de 100 mil pessoas. No último censo agora de 2022, se não me engano, 145 mil pessoas. Vivendo como miseráveis. Vivendo como miseráveis, entendeu? É muita gente, entende? São vários programas. Então nós apresentamos programas de cesta básicas, também... Tem um convênio com o SEASA, DF. Então, o SEASA muda muitas vezes as políticas ali, mas a gente já tentou, não temos atualmente, com esse reaproveitamento, né, de orgânicos, que é uma coisa importante, né, para a alimentação das famílias. Porque assim, como leigo, há muita sobra, né? Muita sobra. Diariamente. E isso daí poderia salvar várias vidas, né? Que as pessoas morrem se não comer. Exatamente.
E aí temos nosso serviço médico para as pessoas que às vezes têm dificuldades. Então nós temos o atendimento psiquiátrico, né, que as pessoas vão... Importantíssimo. Muitas, essas doenças mentais hoje são... E nem todas as pessoas têm condição de pagar um tratamento médico. Saúde é caro. Exatamente. SUS não funciona, né, como a gente gostaria. Vamos começar em breve também com o serviço de ginecologia e obstetrícia. Né? Então, gente, durante a semana nós procuramos prestar como igreja esse serviço a essas pessoas que não têm acesso a eles ou está tendo dificuldade, entende? Legal. Então a igreja ela tem esse carinho com a cidade de Brasília e nós queremos participar todos os dias, né? Repartir o que a gente recebe no final de semana de Jesus, a gente reparte durante a semana com as pessoas que vão lá, onde são atendidas. Temos trabalho com a psicologia, né? O trabalho com as crianças que você já citou também. E sim, com a formação do jovem e do adolescente, né? O ensino social... Esse é um outro projeto? O ensino social, nós já fazemos há muitos anos. O ensino social profissionalizante, não é? O jovem aprendiz, então nós já formamos no ano passado mais de 600 jovens aprendizes que foram colocados no mercado de trabalho de Brasília. Entende? Sensacional, 600. 600. Então, a gente vê a igreja Jesus Vive ali na 915 Sul, Isso. totalmente de Brasília. envolvida e entrelaçada, Exatamente. não só com a nossa sociedade, mas também atenta aos problemas que a nossa sociedade está enfrentando. Exatamente. Para quem não conhece a Igreja Jesus Vive, como é que a gente encontra essa igreja? Então, Cheia de projetos. Como é que o idoso se envolve em um projeto desses? Como é que um jovem também pode... Primeiro Bem, endereço, né, então, Pastor Milton? nós ficamos na SGS 915, a pessoa todo ouvindo alguém de fora de Brasília falar sobre os endereços, né? Isso aqui é uma sopa de letrinha. Então, Melhor dar o Instagram. Qual que é o Instagram da igreja? @Igreja Jesus Vive. Tudo junto? Tudo junto, tá? E o teu Instagram, Pastor Milton? É Milton Santiago IJV. Quem IJV quiser é o seguir- símbolo da nossa igreja. Quem quiser seguir o Milton, o Instagram é... Milton Santiago IJV. O Santiago tem H? Não, sem H. Santiago sem H. É isso, Milton Santiago IJV, né? E o da igreja é Jesus Vive Igreja, tá? Então, na 915 Sul fica no setor hospitalar sul, ali bem próximo ao cemitério, ali na final da Asa Sul de Brasília, próximo ao Hospital Santa Lúcia, na rua do DF Star, que é o hospital mais famoso que tem agora aqui em Brasília. Vamos cobrar royalties. Vamos cobrar royalties aqui, porque nós estamos falando aqui das... verdade. Falei 2 hospitais pelo menos, né? Vamos receber dos 2 aí. Vou falar né? tudo. Aliás, a gente aproveita também e fazemos agora um novo projeto de capelania hospitalar, atender famílias que estão ali naquelas situações. Falei para vocês ontem. Isso é necessário. Ontem, por exemplo, eu estava lá no Hospital da Aeronáutica, atendendo uma família, se despedindo lá de uma pessoa que estava falecendo. Então, esse trabalho de capelania é um serviço da nossa igreja, que a gente faz isso com muito amor, né? Sabemos que as pessoas em condições difíceis, em momentos difíceis, precisam da presença do Espírito Santo. É um trabalho muito sério, né? Isso é porque a nossa igreja é cheia do Espírito Santo. Tudo isso é feito, não é na capacidade humana, entendeu? Porque lá tem muita oração, tem muito Jesus, tem um povo lindo, um povo apaixonado por Jesus e um povo que ama as pessoas. Entende? É um povo, às vezes até a gente exagera, a pessoa chega lá na nossa igreja, a gente abraça demais, tem gente que é meio constrangido, a gente acolhe muito as pessoas, mas a gente ama muito isso, amamos a nossa cidade, amamos servir. Estamos lá para isso e, por favor, né, nos apoie, nos ajude, porque a gente estamos sendo desafiados por Deus agora a realmente a atender o maior número de pessoas, né, abençoar o nosso Distrito Federal, que cresceu tanto, né? Nossa região metropolitana, temos algumas congregações no entorno de Brasília, nosso amado entorno de Brasília. Gosto demais, eu tenho uma filha que é médica, daqui a pouquinho vou levar ela para lá, para o Novo Gama, onde eu faço questão de ir levá-la, ela atende lá, dá alguns plantões. E é muito legal você ver o que está acontecendo também no entorno do Distrito Federal. Sou apaixonado por Hoje isso. somos 3 milhões, né? Contando o entorno. Né? Não. Passou? No último centro, nós já ultrapassamos os 4 milhões de pessoas. 4 milhões? Já Contando com o entorno. Contando com o Então eu entorno. parei nos 3 e a gente já era a terceira capital, né? E já, nós somos a terceira região metropolitana do país. Terceira região metropolitana do país. Capital não.
Terceira região metropolitana. Exato. Muita gente. Muita gente em Isso é maior do Brasília. que alguns países da Europa. Exatamente. Isso. Se eu não me engano, nós estamos chegando a perto de 5 milhões de pessoas se você for anexar algumas cidades do Goiás aqui que estão bem próximas de Brasília, né? Então, é um desafio e significa que nós estamos querendo realmente multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas Jesus dá os recursos. Vamos para frente. As necessidades são muitas e os recursos são escassos. Exatamente. Né? Pastor Milton, para quem quer ser pastor do nada, do zero, porque ser pastor é um tipo de empreendedor também, é um tipo de empreendedor não, é um empreendedor, e tem alguns países que reconhecem isso como realmente uma profissão, tem leis que regulam essa profissão aqui, como no Brasil regulam outras profissões. Mas quem quer ser pastor, como é que faz? Então, a primeira coisa tem que ter esse desejo, né? Se alguém deseja, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, excelente coisa deseja, não é? E escutar esse chamado dentro do seu coração, porque não é uma profissão, é uma vocação, não é? Então, não é assim, olha, não é um negócio, não é? É diferente de ser um empreendimento. A igreja é uma empresa, é um empreendimento, mas o sacerdote é diferente, não é? As pessoas, elas precisam realmente desse amor. Por isso que Jesus fala sobre o amor. Se você tiver amor, você vai ser meu discípulo. E ele fala, nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverem amor. Não dá para ser pastor só com uma visão técnica ou de formação teológica, que são todas elas muito importantes, entendeu? Mas sem o coração, sem o chamado, sem a vocação, não vai. Fora isso, é começar a ler a Bíblia, começar a orar muito, se preparar e servir pessoas, né? Igual Jesus fez direitinho, né? Ele chamou as pessoas, andar com ele ensinava, parava lá no monte, dava 12 horas de sermão, entendeu? Ensinava andando para lá, para cá, e foram 3 anos de seminário. Eu recomendo também, pelo menos uns 3 anos de estudo aí, entendeu? Mas já fazendo as coisas dentro da sua igreja, você, enquanto vai chegar na sua formação, você já é. Entende? Então, Jesus falou, vende após mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas na cidade seguinte, eles já estavam falando, eles já estavam expulsando os demônios, eles já estavam curando os enfermos, eles já estavam visitando as pessoas, eles já estavam viajando e indo para outras cidades. Então, é começar a ser. Você não vai chegar a ser. Você quer começar a ser pastor? Começa hoje, entendeu? Cuidando das pessoas que estão nas ruas, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, entendeu? É o exercício de cuidar de pessoas e de se relacionar com Deus. Essas duas coisas são fundamentais, né? Lá para cima e aqui no nosso horizontal, no vertical e no horizontal. É isso aí. Perfeito. Bom, conversa de baia hoje foi com o pastor Milton Santiago. Pastor Milton, muito obrigado aqui pela nossa conversa. Bem-vindo, nossos estúdios estão abertos para o senhor, para um próximo papo. E a gente tem muita coisa para conversar. Hoje foi assim, a gente fez uma panorâmica, né? Sim. A gente depois precisa ir descendo. Detalhando. Muita coisa cada uma dessas coisas aí, a gente fala aqui horas. A gente pegou leve hoje, depois que bom. Entra nas polêmicas. Né? Depois a gente muita tem outras pautas. Eu acho que é importante a gente começar. Eu adoro polêmica. Vamos lá. Diz que religião, futebol, não se diz. Tem um outro tema, qual é? Política. Não se discute. O que mais dá discussão? Tem mais discussão. Desculpa. Espera aí, se emociona não. O que mais dá discussão são esses temas. Não corta não, ficou tão natural. Tão natural, você está derrubando aqui as coisas. Bom, então para quem não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like. E a dica ficou aqui com o pastor Milton. Se você quiser ser pastor, volta um pouquinho aí, nos segundos para trás, que ele deu uma dica maravilhosa. Isso. Até o próximo episódio.